Olá, meus queridos. Estamos agora estudando o quinto tópico, intervenção divina. E a lição 7 que estamos estudando é de suma importância, né? Vem falando sobre o texto de Atos 19, capítulo 19. E continuando diz: descreva o perigo representado pela multidão de artesãos. Ali Paulo estava cercado, né, por aquela revolta que Demétrio causou com seus amigos, né, e aliados. E Atos 19, 30 e 34 diz assim: querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porém o ajuntamento era confuso. E os mais deles não sabiam por que causa tinham ajuntado. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para diante. E Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Mas quando conheceram que era judeu, todos unanimamente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas, dizendo: grande é Diana dos Efésios. Então, diz assim, que o local do esconderijo de Paulo não ficava muito longe, assim os irmãos logo o informaram do perigo. Esquecendo a própria segurança, o que ele fez? Desejou ir imediatamente ao auditório para falar com os desordeiros. Imagine só, um povo furioso gritando, falando o nome dele lá, acusando de algumas práticas, de ser contra, né, os ensinamentos e tal, e destruir a influência da deusa. E ele esqueceu-se da própria segurança. Não, eu vou lá conversar com eles. Mas o que fez seus amigos e alguns conhecidos não lhe permitiram. E Paulo era corajoso demais. Aqui diz que eles estavam com Gaio e Aristarco. E eles dois não eram a presa que o povo procurava. Não eram ameaçados por nenhum dano sério. Mas se o rosto pálido e cansado do apóstolo fosse visto, aí sim, isso despertaria imediatamente as piores paixões da multidão e não haveria a menor possibilidade humana de salvar-lhe a vida. Então, dentro de uma grande revolta, Paulo esqueceu-se de tudo e queria se apresentar, mas Deus usou esses amigos para que ele não pudesse colocar ali a sua vida em risco, né, apresentando-se nesse momento. A letra B diz assim: como Deus usou o escrivão da cidade para parar o tumulto. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: varões efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Ora, não podendo isso ser contraditado, porém, convém que vos aplaqueis e nada façais temerariamente, porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrilégios nem blasfêmia da vossa deusa. Mas, se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiências e há procônsules que se acusam uns aos outros. Mas, se alguma outra coisa demandais, averiguar-se-á em legítimo ajuntamento. Na verdade, até corremos perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma com que possamos justificar esse concurso. Ou seja, esse ajuntamento aqui é ilegal. Nós estamos aqui com 2 homens que não são culpados de nada contra Deus. E vocês estão aí gritando sem sentido, vocês precisam pensar no que vocês estão fazendo, né? E diz assim, ainda o restante do texto diz assim: e tendo dito isto, despediu o ajuntamento. Então ele era um homem de grande influência, né? Deus usou esse escrivão, muito ali conhecido na cidade, né, de grande influência, para que ele pudesse falar umas palavras de prudência, né, para dizer para eles: o que é que vocês estão fazendo aqui? Simplesmente vocês têm uma acusação de um homem que tem uma causa contra Paulo, e por que ele não vai até o juiz, né, e resolve isso aí? Aqui nós temos juízes, temos também os procônsules, né, que era um termo chamado para as autoridades que faziam julgamentos nas audiências. Então, ele conduziu aquelas pessoas para que elas pensassem e parassem de se ajuntar com uma causa sem fundamento e deixasse que as questões pessoais fossem resolvidas dentro do local mais indicado, que era nas audiências. E Deus usou, aqui diz assim:
O escrivão e outros que ocupavam altos cargos da cidade divulgaram uma decisão que apresentava Paulo perante o povo como inocente de qualquer ato ilícito. Esse foi outro triunfo do cristianismo sobre o erro e a superstição. Deus levantou um grande magistrado para vindicar o apóstolo e manter a agitação sob controle. O coração de Paulo se encheu de gratidão a Deus pela própria vida ter sido preservada e pelo fato de o cristianismo não ter sido desacreditado pelo tumulto ali em Éfeso. Então, as formas de Deus agir são incríveis, né? A intervenção divina pode vir de uma forma que a gente não imagina. Inclusive, ele usou uma pessoa que não era adepta ao evangelho, né, que é aquele escrivão, e fez tão grandes coisas, né? E ajudou a Paulo, né, nessa situação tão difícil. Então, quando estivermos em situações difíceis, que possamos confiar na providência de Deus, na intervenção dele, né? Porque quantas vezes, né, nós passamos por situações tão difíceis, mas só a mão de Deus pôde intervir para nos livrar. Que essa lição possa ficar gravada em nossos corações. Que a cada dia possamos crer nesse evangelho, praticar o evangelho sem medo algum, porque em algum momento o Senhor vai intervir, se for necessário, para poupar a nossa vida. E se estivermos pregando o evangelho, possamos lembrar, né, desses nossos irmãos do passado, os heróis do passado, que tanto sofreram e não desanimaram. E quando não estivermos ainda pregando da forma que devemos pregar, possamos nos animar com essas histórias tão maravilhosas, né, de pessoas de coragem. Paulo foi chamado apóstolo da coragem porque realmente ele enfrentou dificuldades e não tinha amor à própria vida. Que Deus nos abençoe e nos guarde para este dia e que a bênção do Senhor seja sobre você e sua casa. Amém.